Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Departamento de Doutrina. Hoje nós temos a oportunidade para tratar um assunto bastante interessante, e eu vou dizer também o título dele, né, bastante atrativo, porque nós vamos falar sobre não creais em todos os espíritos, nem em todos os médiuns. Esse tema, obviamente, pautado aí sobre a perspectiva espírita, ele tem muita coisa a ver, não somente com toda a atualidade que nós estamos vivenciando hoje, vamos discutir também, inclusive, não só o significado da frase, mas a aplicação dessa frase, e para isso nós já convidamos a todos que se sintam confortáveis também a escreverem lá no nosso chat, né, a registrarem de onde estão falando, de onde estão assistindo. Podem fazer questões, podem fazer perguntas, e para o nosso debate, para a nossa conversa aqui, nós vamos contar com 3 convidados bastante especiais, que eu vou trazê-los aqui para apresentar, e todos eles também vão contribuir com a sua experiência, com a sua vivência nesse assunto. Quero agradecer também, não somente aos canais que estão nos transmitindo, né, obviamente a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, pelo seu departamento de doutrina também, e também pelo departamento de comunicação, que dá suporte aqui à nossa transmissão, para toda a infraestrutura, né, que nós temos. Quero também agradecer aos nossos amigos que se disponibilizaram, né, a reservar um tempo para participar ao vivo aqui conosco, e para todos aqueles que já estão aí e vão nos assistir também com a nossa live gravada. Bom, então vamos começar aqui apresentando os nossos convidados, os nossos amigos. Vamos trazer aqui por ordem alfabética, né? Vamos adicionar aqui o nosso amigo Arthur Azevedo. Arthur, muito bem-vindo, boa noite para você, como você está? Boa noite, Marco, boa noite a todos, nos encontramos muito bem e muito felizes aí por poder participar dessa live, desse estudo aí, que certamente vai ser muito importante e é um tema muito importante para todos nós espíritas. Uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui. Obrigado, Arthur, sua presença é sempre muito bem-vinda. E agora apresentando o Arthur, né, com mais propriedade, o Arthur ele dirige, ele tem um canal pelo YouTube, né, onde ele explora também diversas temáticas espíritas. O nome do canal é Canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Tá? Então, esse canal, além de trabalhar isso frequentemente, tem também no canal todas as gravações, né, que ele fez, recomendo a todos para consultarem. Além disso, ele também apresenta o programa Polêmica Espírita na RAI TV e também é diretor de doutrina no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas você mora em Niterói, né, Arthur? Isso. Então, o Arthur está falando de Niterói, mas trabalha em São Gonçalo, que é pertinho, mas também é o nosso convidado aqui na nossa live. Obrigado, Arthur, pela presença, e agora nós vamos também convidar o nosso amigo, aqui está ele, Fernando Porto. Fernando, como está você? Boa noite, Marco, boa noite, Arthur, a todas as amigas e os amigos que estarão conosco nessa noite de aprendizado. Satisfação de estar com vocês e discutir um tema tão importante como esse. Obrigado, Fernando. O Fernando atua conosco aqui na USE, né? Então, só dando alguns detalhes, né, da onde ele atua em mais coisas, mas vamos só pontuar algumas coisas. Ele trabalha na assessoria de doutrina na USE Regional de São Paulo. Ele é membro do Departamento de Assistência Espiritual da USE estadual e é presidente da USE Distrital Casa Verde, além de também ser um integrante do Departamento de Doutrina, né, da USE do Estado. Muito bom, Fernando, seja muito bem-vindo. E também quero destacar que o Fernando, ele também participa, junto comigo, né, de uma série de não só de lives, mas também na parte escrita, né, ele também colabora na revista Dirigente Espírita, tanto é que o último número, né, Fernando, tem um artigo meu e seu lá, bastante interessante para quem quiser também consultar. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Agora nós vamos trazer aqui o outro convidado, o nosso amigo, falando diretamente de Recife. Veja, nós temos Niterói, Fernando está em São Paulo, eu estou em Olambra, e agora nós temos o nosso amigo Guilherme Velho. Guilherme, como vai você? Meus queridos irmãos, eu estou ótimo, melhor agora, vendo todos vocês aqui. Um abraço para você, Marco, um abraço, Arthur, Fernando,
Tudo de bom para vocês. Que a gente possa, nessa noite, ajudar e contribuir a esclarecer um pouco da doutrina espírita para as pessoas que estão aí assistindo essa hora da noite. Legal, Guilherme, seja muito bem-vindo. O Guilherme também fazendo uma rápida apresentação dele. Guilherme, ele é pesquisador, ele tem um trabalho já de vários anos, né, voltado aí para a parte mediúnica, em termos principalmente dos médiuns. Guilherme atua, né, na análise, no estudo do fenômeno, mas também até ele vai nos ajudar bastante hoje, né, sobre características daquilo que pode ou não ser considerado, né, o efeito de uma mediunidade legítima. E, além disso, Guilherme tem outras atuações também. Ele é membro, né, do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, é isso, Guilherme? É o IPPP, Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, aqui em Recife, que é uma instituição fundada há mais de 50 anos. Perfeito. E, além disso, o Guilherme também é palestrante, né? Ele faz uma série aí visitou vários países aí, divulgando a doutrina espírita e tratando desse tema também em diferentes contextos. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui conosco para conversar sobre essa temática, tá bom? Obrigado. Bom, e também agora vamos fazer um rápido agradecimento, né? Nós já temos nossos amigos que estão comentando aqui na nossa live a presença. Quero agradecer a Marlene de Oliveira, né, que está aqui conosco, né? Ela estava aguardando. Marlene, você estava aguardando, mas agora não está. Agora você está nos prestigiando. Muito bem. Temos também o Centro Espírita Os Mensageiros. Muito boa noite para você. Temos a Rose também mandando uma boa noite aqui para todos. Aqui, agora sim. Agora a Marlene já mandou uma boa noite de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Veja que a nossa live é interestadual, né? Pegando, né, várias regiões aqui do país. Ela manda um abraço para você também, viu, Arthur? Mandando aqui. Temos a nossa amiga Fátima Soares, lá de Recife, perdão, aí é conterrânea do Guilherme, né? Olha lá, Fátima Soares mandando um abraço aqui para nós e amiga do Guilherme. Amiga, Guilherme? Pois é, colega nossa aí, possivelmente. Muito bem, muito bem. Temos também aqui a Marlene também falando para a Rose. Boa noite, né? Muito bem. E temos todos os nossos amigos que podem também ainda comparecer. Temos a Kátia Pérez mandando boa noite para cá. Meninos, né? Meninos, somos nós. Muito bom. Boa noite, Kátia. Como vai você? Muita satisfação em tê-la aqui, né? Prestigiando a nossa live. Kátia também é uma pesquisadora do Espiritismo. Muito bem, conforme a turma vai chegando, vai colocando aqui suas mensagens, nós vamos também, dentro do possível, reproduzindo para deixar aqui mais uma interação maior. Bom, o nosso tema de hoje é não creais em todos os espíritos, nem em todos os médiuns. Essa temática, ela não é nova, nós já temos, é uma frase bíblica até, né? A primeira parte, né? Não creais em todos os espíritos. E para nós iniciarmos a nossa conversa aqui, eu vou pedir para o Fernando. Fernando, conversa com a gente aqui, explica um pouco melhor o que é esta frase, que significado tem isso, que contexto que ela foi produzida. Certo, Marco. Então é importante a gente refletir que essa frase, né, que está, digamos, o versículo completo, a citação está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas, e que seria a frase seguinte, né? Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, ou todo espírito, dependendo da tradução, experimentai, ou comprovai, ou provai, se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa frase, ela está na primeira epístola, né, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. E é interessante que Kardec, ele pega esse texto, né, não criado em todo espírito, ele cita não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no que é o Espiritismo, quando ele vai falar nas noções elementares de Espiritismo, né, no capítulo 2, e ele também vai citar na Revista Espírita. Então, você tem que Kardec dava uma importância para essa frase. No contexto da época, lá para o final do primeiro século, na comunidade do autor da carta, né, porque existem discussões sobre a autoria, houve uma dissidência de alguns cristãos, a quem o autor da carta vai chamar de anticristos.
Porque na visão dele, eles tinham se afastado daquilo que havia sido ensinado desde o princípio por Jesus. Então, quer dizer, eles estavam fugindo da chamada coerência doutrinária, digamos, né? Na visão cristã da época. E esse pessoal que havia se separado, eles eram aquele primeiro início aí do gnosticismo, né? Eles acreditavam que Jesus não tinha nascido em carne, Jesus não tinha encarnado. Jesus havia se manifestado somente em espírito. E em razão dessa crença, eles tinham uma série de ensinamentos equivocados. Por exemplo, a questão moral, não tinha uma preocupação com a conduta moral, nem com o amor aos outros irmãos de crença, né? Então, em cima disso, o apóstolo João, o autor da carta, ele vai chamar eles de anticristos e vai dizer que eles estavam sendo inspirados pelo espírito do erro ou da mentira. E que, para contrabalançar isso, o verdadeiro cristão deveria ser inspirado pelo espírito da verdade, que seria, digamos assim, a inspiração verdadeira. Por isso que ele fala não acreditar em todo o espírito, mas provar se o espírito vem de Deus, da parte de Deus, se é um espírito verdadeiro. Perfeito. Bom, essa introdução é muito importante para a gente fixar da onde vem, né, essa primeira fase, que ela é válida até hoje, né? Nós temos aí uma característica bastante pertinente de não achar somente, né, que se tratam de espíritos desencarnados. Nós poderíamos trazer isso também para os encarnados e até fazer um link, né, para os chamados médios. Então, nesse sentido, agora eu vou convidar o nosso amigo Arthur. O Arthur também, dentro até dos programas que ele faz lá, do Polêmica Espírita, né? E também dos seus trabalhos, né? Arthur já investigou uma série de fatos aí ditos um tanto místicos que se mostraram falsos, né? Porque a ciência não comprova e por aí vai. Então eu pergunto para você, Arthur, naquilo que você já está pesquisando, que você está vendo, essa frase, ela aplica-se não só aos espíritos, mas também aos encarnados, mas também aos encarnados. O que você pontuaria aí para nós termos, em termos de atenção? Porque muita gente, por credulidade, até por ingenuidade, só pelo fato de se atrelar a algo como se fosse uma origem mediúnica, a pessoa vai acreditando. O que você diria sobre essa situação? Realmente, Marco e amigos, é uma questão bastante abrangente, porque nós temos aí diversos casos e cada um, claro, guarda sua peculiaridade, mas didaticamente poderíamos dividir essas questões em duas. Uma, onde há uma espécie de obsessão, que, segundo Kardec e os espíritos, se constitui a mais grave das obsessões, que é a fascinação. Neste caso, a pessoa até está, o médium ou o grupo até estão, de certa forma, bem intencionados, porém estão sendo enganados por uma turba de espíritos, um ou mais espíritos, né? Geralmente tem um que toma uma frente e os outros que ficam ali na assistência, digamos assim. Então, temos esse caso onde, por vezes, isso toma um porte, né? Acaba tendo um porte de uma fascinação coletiva. Ela não é apenas individual, mas coletiva. E temos um outro caso, né? Outros casos, onde indivíduos se fazem passar por médiums, isso temos, inclusive, investigado recentemente, num caso muito pitoresco para nós espíritas, porque tem aí um indivíduo se dizendo nada mais, nada menos do que a reencarnação do codificador, esse que está aqui atrás, Allan Kardec. E, ao nosso ver, pela análise que nós temos feito desse caso, que inclusive tem movimentado bastante a internet, se trata de um indivíduo que, pelo que nós constatamos, não seria um médium verdadeiro. Ele estaria ali apenas teatralizando, performando, de modo a que a sua palavra, as suas opiniões tenham um peso maior. Inclusive, isso não é novo. Com Hercílio Mais, o médium de Ramatiz, Hercílio Mais, o suposto médium de Ramatiz, teria acontecido a mesma coisa. Para ele dar peso às suas opiniões pessoais, ele tratou de dizer que recebia, que
enfim, tinha um contato com o espírito de um oriental, enquanto, na verdade, como nós vamos ver, os carros-chefes desse suposto espírito, na verdade, eram as transcrições de obras já mais antigas, principalmente de autores da teosofia. Então, didaticamente falando, nós poderíamos citar esses dois casos. Perfeito. Você tocou aí na palavra médiums. Você citou um caso que o indivíduo, ele se considera a reencarnação de Allan Kardec, mas não foi a primeira vez, né? Nós já tivemos ao longo da história diversos indivíduos que se atribuíam a reencarnação de Kardec ou de outras personalidades que seja, né? Até de Jesus, alguns aí procuram fazer para ganhar algum tipo de visibilidade, ou enfim, cada um tem o seu motivo para achar isso. E nesse sentido, agora eu vou perguntar para o meu amigo Guilherme. O Guilherme é um pesquisador, já escreveu, já produziu aí, inclusive, textos sobre o assunto. E o Guilherme, uma das coisas que me parecem bem interessantes, que eu acho que ele também pode compartilhar aqui conosco, da sua experiência, o Guilherme, ele visita, inclusive, até hoje, né, diversos grupos, diversos ambientes, onde se atribui a comunicação mediúnica. Entretanto, existem alguns pontos nessa comunicação, e o Guilherme pode comentar aqui com a gente, que poderia colocar em suspeita, né, a veracidade dessas comunicações. E não importa se é uma comunicação de conforto, se é uma comunicação, né, para a família de um ente querido que desencarnou, ou suposta comunicação. Porque o mais importante é a gente verificar a veracidade, inclusive, disso, e nada justifica, no caso, seria até uma fraude, né? Então, nesse sentido, eu vou perguntar para o meu amigo Guilherme, que investiga também essas questões. Guilherme, como é que você costuma identificar ou pontuar uma suspeita de fraude? Meu querido irmão, uma série de pontos que a gente pode aí trazer como evidência de uma carta autêntica, de uma psicografia autêntica. Eu foquei muito na questão da psicografia. E Allan Kardec, ele fala no Livro dos Médiuns, lá atrás, de que a fraude naquela época, se eu não me engano, a pergunta acho que é 307 ou é 313, ele fala que a fraude naquela época na França se tornou uma nova indústria. Então você veja que não é um problema de agora, isso sempre existiu. E Kardec escreve quase 2 capítulos do Livro dos Médiuns orientando os espíritas como agir diante da fraude. Você imagina, naquela época, sem luz elétrica, sem nada, ele chama de nova indústria, você imagine hoje com computador, com banco de dados, com internet, com rede social. Então, essa indústria ela se tornou uma mega indústria. Você vê que Valdo Vieira, antes de desencarnar, ele disse uma frase, está até no YouTube, e ele dizendo que dessas psicografias que ele encontrou por aí, que 90% eram fraude ou processo anímico. E olha, ao longo desses últimos 10 anos, eu tive contato com mais de 30 médiuns de psicografia, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Escrevi 2 livros sobre esse assunto. E posso garantir a vocês que Valdo Vieira não está muito errado, não. Valdo Vieira tem muita verdade nas suas palavras quando ele se refere a... Não que ele tenha feito uma pesquisa e chegou a esse número exato. Ele quis dizer o quê? Que isso a grande maioria... Aquelas cartas psicografadas eram oriundas de um processo anímico ou de fraude. E é mais ou menos essa a conclusão que eu cheguei. Antes de pontuar algumas coisas que vêm identificar essa fraude, essas fraudes que continuam ocorrendo, né? Acho que as pessoas que estão assistindo devem lembrar, em 2019, vários desses trabalhadores denunciaram um rapaz que se dizia médium e foram na delegacia do Rio de Janeiro, fizeram uma notícia-crime, ele foi investigado pela polícia durante 6 meses pela Delegacia de Crimes Cibernéticos no Rio. A gente não vai falar nome que não precisa. E após 6 meses ele foi indiciado pelo delegado. E foram vários desses trabalhadores, pessoas que desfrutaram da intimidade dele por mais de 2 anos. Não eram estranhos que denunciaram, eram pessoas que estavam lá dentro dele, convivendo com ele. E ele foi indiciado, tudo. E o processo foi arquivado. E ele sai dizendo por aí que a justiça analisou tudo e disse que ele não cometeu, que as cartas eram autênticas. E, na verdade,
as cartas nunca foram objeto de estudo, melhor, objeto de juízo da justiça. A justiça simplesmente alegou que ele não cobrava para dar as cartas psicografadas, então não caracterizou o crime de estelionato. Mas a justiça nunca avaliou o conteúdo das cartas. Quem avaliou fui eu. Mais de 100 cartas. E eu posso assegurar que aquela matéria do Fantástico, ela é toda autêntica. Inclusive, ele moveu 2 ações contra mim, esse suposto médium. Eu ganhei, eu levei toda a documentação, toda a minha pesquisa, entreguei à justiça. A justiça analisou e me deu ganho de causa. Eu ganhei as 2 ações, né, mostrando que realmente a nossa pesquisa foi uma pesquisa séria e que estava de acordo com a codificação, com os ensinamentos de Kardec. E o que é mais interessante, ele entrou contra a Globo também, e perdeu também da Globo. E perdeu. Então, quem quiser saber mais um pouco, só entrar lá no meu canal no YouTube, Guilherme Velho, por lá, Guilherme Velho, fantástico, vocês vão assistir. Agora, ele não deve mais nada à justiça. Inclusive, isso Marcos, trouxe um problema muito sério, porque já gerou uma jurisprudência. Se o indivíduo começa a dar cartas aí, atribuídas a espíritas, e coletando de redes sociais, mas não cobrar nada, para a justiça isso não é crime. Então já tem jurisprudência. Isso é muito sério, porque não só tem ele fazendo isso, entendeu? São vários. E eu posso assegurar a vocês que, pelo menos hoje, tem aí uns 8 indivíduos, homem e mulher também fazendo isso, coletando informações de redes sociais, inclusive de forma até mais profissional, através de banco de dados. Então, tem algumas situações que a gente pode enumerar. Eu já falei em várias lives, mas a gente vai poder trazer mais uma vez, para que a pessoa que está assistindo saiba como identificar uma carta autêntica, um médico que tem um trabalho sério. Porque, olha, eu vou dizer a vocês, a gente vê na testa dos espíritas, assim, olha, uma frase escrita assim: eu quero ser enganado, porque eu nunca vi uma coisa dessa. E se a pessoa perde um ente querido, ela quer uma carta de qualquer forma. Antes de falar os pontos, eu vou contar um caso, só para vocês terem a dimensão do problema. Nós estávamos investigando um determinado suposto médium, que a gente sabia que ele coletava as informações das redes sociais, e a gente combinou com 4 mães que iam ao evento. Diz: olha, vocês 4 vão fechar o Facebook, para que quando ele entrar lá, ele não veja nada, de nenhuma informação de vocês. Então, põe lá na configuração para fechar, para ele não visualizar suas informações pessoais. Então, foi feito esse acordo com essas 4 mães, elas fecharam o Facebook, e aí foram para o evento. Quando, de repente, eu recebo um telefonema que uma das mães tinha recebido a carta. Eu disse: não é possível, o homem é um médico, então. Aí, quando eu vou no Facebook da mulher, que eu tinha verificado antes da psicografia, que ela tinha fechado tudo, ela abriu o Facebook, ela abriu nas configurações, deixou o Facebook aberto. Quer dizer, a dor da perda do filho, a dor de uma mãe que entrega o filho, ela é imensurável, que ela prefere receber uma carta fraudada, mas recebeu alguma coisa para dizer que recebeu, para se segurar, para se pegar naquilo ali. Então, é uma coisa muito séria, porque estamos lidando com fanatismo, estamos lidando com uma coisa muito grande que a gente não tem como controlar. Infelizmente, nós não temos como controlar. Estamos lidando com fundamentalismo religioso. E é muito sério, porque são pessoas enlutadas que estão brincando com a dor dessas mães. Né? Então, o que acontece? Como é que a gente sabe, Guilherme, que um médium é um médium sério? Olha, o médium autêntico, o médium charlatão, ele não topa pesquisa. É o primeiro ponto. Ele não aceita ser pesquisado. Todos esses médios que estão aí enganando, nenhum foi pesquisado. Nenhum. Alguns deles disseram que não topava pesquisa, chegou na hora, a pessoa comprou a passagem e aí na hora o médium não foi. Quer dizer, eu já sabia que ele não ia. Chega na hora, marcou tudo, organizou tudo. 2 deles que eu conheço e na hora não foram. Então, o médium autêntico, ele topa a pesquisa. Ele quer entender o que se passa com ele. O doutor Alexander Moreira Almeida, presidente do NUPS, que é o maior núcleo de pesquisa acadêmica unido Medicina e Espiritualidade na América Latina, ele, em 2016, ele reuniu cerca de 7 médiuns de psicografia para um trabalho num ambiente controlado. E, no final, nenhum dos médiuns conseguiu lograr êxito no trabalho. Eu, particularmente, não acredito que nenhum desses 7 médiuns sejam charlatões. Não acredito. Eu acho que eles não conseguiram lograr êxito no experimento,
talvez pela forma como o experimento for feito, ou processo anímico, que a gente vê muito também, a gente fala pouco disso. Eu conheço indivíduos que estão lá psicografando, ele crê que é espírito e é ele inconscientemente. Ele inconscientemente. Então, o que acontece? Aí o Alexander publicou um artigo numa revista, está no YouTube isso aí, na matéria do NUPS. Nenhum dos 7 médios conseguiu lograr isso, só que ele não fala o nome dos médios. Aí ele Mas nem precisa, né, Guilherme? Também não precisa. Não precisa, exatamente, não precisa. Mas os médios que topam, mas em 2019, melhor, 2020, 2021, o do Alexander me procurou e perguntou se eu conhecia alguns médicos que topassem fazer um trabalho de pesquisa no ambiente controlado. Como eu sabia quem era quem é quem, porque eu estou aí há 10 anos andando, visitando esses médicos todos, eu convidei 3 médicos para participarem desse trabalho. 4 médicos. Um deles não pôde por conta da agenda. Mas os médicos que foram, eu vou dizer os nomes, porque eles pedem a mim para dizer. Não, peraí. Guilherme, então eu vou pedir uma gentileza para você. Segura o nome deles, segura aí que a gente vai voltar para falar de pesquisa científica sobre eles, aí eu vou te chamar para você explorar essa questão, pode ser? Vamos lá, então pronto. Então, vamos só para a gente resumir. Então, o médio autêntico, ele topa a pesquisa. Eles querem entender o que se passa com ele. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente vai falar depois dessa pesquisa. O segundo ponto, a gente tem que ver o seguinte. Chico, que foi nossa mãe antena, serviu como referência para o meu trabalho. Então, Chico, ele tinha necessidade de ter o contato. Chico, mesmo sendo um médium mecânico, um médium consciente, ele era um médium completo, ele anotava o nome no pedaço de papel, numa prancheta. Se vocês olharem no Google, vocês vão ver uma foto dele com a prancheta, assim, no colo. Chico anotava o nome, a data de nascimento, a data de morte do ente querido. Ele fazia isso, ele fazia um acolhimento. Ele recebeu muitas cartas sem ter qualquer contato, porque ele era realmente fora de série. Mas, via de regra, ele anotava. Então, Chico tinha essa necessidade. E ele dizia que quando sentia ali naquele pedaço de papel, os médicos que eu tenho contato, eles falam isso, que quando eles pegam uma ficha, que não é uma anamnese, não é entrevista, é apenas o nome, data de nascimento, data de morte. Então, eles, quando seguram ali naquele papel, eles já sentem ali uma energia. Chama-se, quem estudou parapsicologia já sabe, é um fenômeno chamado psicometria. Ele já sente ali. Ô, Guilherme, então, só para fechar, você falou que o médium aceita a pesquisa, não precisa de muitos dados. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Sim. Médiums, a gente tem que tomar cuidado com o médium que chega lá para a reunião de psicografia sem ter qualquer contato. Ele vai, ele já faz uma pesquisa prévia, ele avisa que vai fazer uma reunião aí em Campinas, põe na rede social dele, então as mãezinhas de Campinas deixam um recado lá, eu estarei presente, eu não vejo a hora, aí curte a página dele. Quando curte a página dele, ele já tem acesso a todas as informações. Então ali ele coleta as informações. Então esse é um ponto. Outro ponto, médiums que pedem o nome do ente querido uma semana antes. Eles têm acesso uma semana antes ao nome do ente querido. Ali tem bancos de dados, existem programas pagos. Hoje, quem é da área da polícia sabe, da área da justiça, da área pública, do setor público, sabe que ali você consegue consultar até o bisavô, tataravô, sabe toda a árvore genealógica da pessoa. Então, esse é o outro ponto. O terceiro ponto, que eu também notei isso, inclusive eu denunciei isso quando estive no Japão, nas cartas de Chico, a grande maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nome de mortos, nome de espíritos desencarnados. E nas cartas desses charlatões, só estavam vindo o nome de vivos, porque morto não tinha Facebook. Só que quando eu fiz essa denúncia no Japão em 2018, eles começaram a colocar através de banco de dados. Existe um site chamado Tudo Sobre Todos, que é um site pago, você põe lá o nome do seu pai, sai o nome de toda a sua família, até o nome dos seus vizinhos sai lá. Então, eles estão se aprimorando. Então, essa fraude que vem, que continua existindo, ela está aí e vem se aprimorando a cada dia. E esse é outro ponto que a gente vem colocando. Mais um ponto também para a gente ser mais objetivo. Fecha o ponto aí para a gente perguntar para o Fernandinho uma questão muito importante que você falou, que eu já vou passar para ele sobre o luto, tá? Mas fecha aí o ponto. Cartas com informações pontuais, como número de CPF, placa de carro, número da OAB, número do NIS. Qual a utilidade, minha gente, do espírito vir, dar o número do telefone celular da mãe? Então, esse é mais um ponto. Então, fica muito alerta nisso. Mais um ponto para vocês ficarem observando. Às vezes a pessoa está lá,
tem 300 mães chorando, esperando uma carta, aí o médico anuncia uma carta, chama o nome da mãe, a mãe não está presente. Aí ele pega e envia a carta pelo correio. Quer dizer, tem 300 mães chorando lá, aí a mãe... Aí vem uma carta, que a mãe não está em casa, a mãe disse que ia, não foi, está em casa vendo o Big Brother e a carta chegou. Quer dizer, o espírito não sabia que a mãe não estava lá. Porque a mãe anuncia na rede do falso médium que estará presente, ele acredita que ela vai, prepara a carta, chega na hora, ela não vai. Só que eu denunciei isso também. Aí agora, na hora de ler as cartas, eles falam o seguinte: a dona fulaninha está presente? Ah, então não tem carta para ela. Ela não está aqui, então não vai ter carta. Então eles avisam antes. Entendeu? Então, são várias outras coisas também que eu notei. Ô, Guilherme, segura. Guilherme quer querendo falar tudo de uma vez. Segura. Não, mas a gente vai trouxe. Olha, não adianta eu falar 3, 4. Ou eu explico como é que a pessoa identifica, ou não explico. Você vai explicar, mas deixa a gente chegar lá no assunto. Vamos desvendando o assunto, né? Vamos lá. Senão você tira toda a graça também. Vamos lá. Ô Fernando, o Guilherme tocou num ponto que é fundamental, porque veja que trabalha com emoções, trabalha com expectativas. Essas questões que ele levantou, que são graves, a pessoa... Não, claro, a gente tem que separar também, o Guilherme está levantando casos de potenciais fraudes, mas em momento algum ele está desmerecendo médiums efetivos, que trazem aí comprovação da realidade espiritual. Então, ele está separando. No caso da pessoa que vai buscar notícias de um parente, de alguém que tenha afinidade, um ente querido, mas que ela vai sem conhecimento específico do espiritismo, mas ela quer ouvir falar sobre um parente, sobre alguém que desencarnou. Ela vai com uma expectativa muito grande. E acontece uma situação como a que o Guilherme comentou. Você entende que esse tratamento do luto dessa pessoa é melhor ela não vivenciar uma experiência, que ela pode se frustrar depois em comprovando uma falsidade ou uma inveracidade, ou seria um conforto que, mesmo que não fosse verdadeira, seria útil para ela? Como é que você, como psicólogo, Fernandinho é psicólogo, como que você identifica essa questão da expectativa presente no luto e com as mensagens mediúnicas? Bom, primeiro a gente precisa entender que a relação com a morte, ela varia muito de acordo com a cultura, tanto no sentido social, mas também da própria pessoa, né? Porque o luto, ele envolve vários tipos de sofrimentos, né? Você pode ter desde aceitar as perdas sociais, como dor psicológica, até dor física e dor espiritual. Agora, é preciso também refletir em qual fase e estágio do luto a pessoa está. Então, por exemplo, no primeiro momento é considerado a primeira fase do luto a fase que se chama de entorpecimento, né? Que é aquele momento do choque, né? A pessoa ainda não acredita no que está acontecendo, às vezes até nega aquela possibilidade de haver a desencarnação do ente querido, né? Aí, passado por um segundo momento, é aquele momento em que a pessoa anseia uma resposta, e até ela entra numa espécie de um protesto, né? Um sentimento, às vezes, que ela até sente raiva dela mesma, ou raiva daquela pessoa que partiu, ou até de Deus, né? Então, ela espera reencontrar aquela pessoa, né? Mas é somente quando entra uma terceira fase, que seria aquela fase, entre aspas, da desesperança, é quando há o reconhecimento da perda, né? E aí, somente quando há esse reconhecimento da perda, é que começa o processo da restauração, né? Então, se a pessoa já passou por esses estágios, e quando ela chega para buscar uma mensagem, ela já tem um processo de aceitação, é uma coisa. Mas se ela tiver num estágio ainda muito inicial do processo, essa decepção, como você muito bem citou, ela pode gerar mais dor e mais sofrimento ainda, né? Então, realmente, é uma grande responsabilidade que se assume
ao fazer um trabalho como esse. Então, não se justifica em momento algum, ainda que seja uma fraude, vamos chamar assim, ou que não seja verdadeiro, a pessoa alegar que não, foi bom para ela, porque ela recebeu um conforto, e isso daí por si só seria positivo, sendo que ela está expondo essa pessoa a um sofrimento ainda maior, caso ela verifique que isso foi falsificado ou que foi fraudado. Que o Guilherme, com certeza o Guilherme entrevistou várias pessoas que receberam cartas mediúnicas, e em conversa que a gente já teve, né, Guilherme? O Guilherme comenta da decepção que essas pessoas tiveram em identificar que aquela carta, que foi tão emocionante quando ela recebeu, foi fonte agora de desalento. Então, você, como psicólogo, Fernando, o que você recomendaria para as mães em particular, ou para as pessoas que estão nessa situação? Bom, primeiro só para a gente entender uma coisa que eu queria falar, quando o Guilherme falou da questão do animismo, citou o caso do Paulo Vieira, só que não necessariamente é um fenômeno anímico, ele é uma fraude, né? Porque a gente sabe que em todo o processo mediúnico, até quando a gente estuda o capítulo papel do médium nas comunicações espíritas, a gente vai ver que o médium é sempre um intérprete. E o espírito ele vai utilizar os recursos que o médium tem, porque a comunicação do espírito com o médium é pelo pensamento, e não tem linguagem articulada. Não é francês, inglês, alemão. Ele vai usar os recursos que o médium tem, na linguagem que o médium possui, para transmitir aquilo, né? E sempre há uma porcentagem de animismo nisso aí. A questão é, se a gente, que é um dos itens que a gente pode falar depois, quando o Kardec fala dos médiuns especiais, no capítulo dos médiuns especiais, que ele vai descrever os médiuns imperfeitos e os bons médiuns, né? E dentro dos médiuns imperfeitos, pode existir aqueles médiuns que são interesseiros, mas, e aí entra no que o Guilherme falou, nem sempre a questão financeira é o importante. Às vezes existem outras coisas da vaidade, da fama e tantas outras coisas. Então, quando ele usa esse argumento, mas foi bom para a pessoa, ela se sentiu bem naquele momento, isso aí é mais um desencargo de consciência, um alívio para tentar, digamos, um auto-engano, né? Então, e terminando, né, para responder a sua pergunta, quais os cuidados que devemos ter? Bom, primeiro de todos é o estudo, e é o que estamos fazendo aqui. É conhecer como esse processo acontece, e saber de todas as dificuldades que envolvem uma comunicação mediúnica. Não somente em relação ao médium, que não é uma máquina, né? Como a gente disse, é um técnico, mas também dos espíritos. E nem tudo pode ser revelado ao homem, existem situações de impedimento diversas para o espírito se comunicar, que às vezes a gente não tem o conhecimento. Então, esse alerta, eu diria que a informação que o Guilherme está prestando dessas pesquisas e o estudo da doutrina é um primeiro passo importante. E o segundo uma pessoa que está no processo de luto precisa de ajuda profissional, caso ela sinta uma dificuldade. Então, a gente não deve tirar o auxílio profissional, psicológico, psiquiátrico e oferecer a espiritualidade como única solução para todos os problemas. Perfeito, perfeito. Orientação profissional sempre é bem-vinda e muito necessária quando vivencia-se essas questões. Arthur, a Fátima Soares, ela fez um comentário aqui, ela fez vários comentários muito pertinentes, por sinal, no chat, né? Eu estou pegando um deles, que me parece bastante importante, com a sua fala, inclusive. Ela diz o seguinte: as mistificações acontecem porque existe a cultura de endeusar médiums e usar a mediunidade com fins indignos. Ou seja, ela toca num ponto que representa uma cultura do movimento espírita brasileiro, que essa expressão de endeusar médiuns pode até ser colocado dessa natureza, de idolatria, como se o médium fosse o representante divino aqui na Terra, ou que ele fosse o oráculo, né, o antigo oráculo, ou que tivesse algum poder maior, ou alguma coisa que as pessoas ficassem dependentes dele muitas vezes. Diante disso, né, o que você tem pesquisado, estudado também, inclusive você citou um caso, né, da fascinação, que as pessoas podem se verem vítimas, inclusive. O que você tem verificado, inclusive com as conversas lá no Polêmica Espírita, que poderiam ajudar as pessoas a refletirem de que os médiuns são pessoas comuns,
não tem absolutamente nada de diferente, não tem que ser endeusado, não tem que ser idolatrado. E eu ainda falo mais um detalhe. Kardec nem colocava o nome dos médiuns em a maioria das mensagens, porque não era importante o nome dos médiuns, mas parece que no movimento espírita brasileiro isso virou uma condição para validar a informação. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, amigos, esse é um processo histórico, né, no movimento espírita e que se intensificou nas últimas décadas, em função do destaque que se deu a médiuns no nosso movimento espírita, né? Como se realmente eles fossem necessariamente pessoas especiais, evoluídas, enfim, tão somente pela sua mediunidade. É claro que nós encontramos, sim, médiuns moralizados, médiuns que estão acima de quaisquer suspeitas, mas isso não faz com que isso seja uma regra. As pessoas entenderam que a mediunidade necessariamente vai conferir à pessoa uma espécie de condição onde ela esteja acima de quaisquer suspeitas, ou inclusive tornando médiuns, ou pensando ser os médiuns, criaturas infalíveis, né? A chamada infabilidade do médium, quer dizer, nós substituímos a infalibilidade papal pela infalibilidade dos médiuns. Isso é muito perigoso. E daí os charlatães, os prestidigitadores, os enganadores, sabendo muito bem disso, se utilizam dessa prática, inclusive, de se fazerem passar por médiuns para atrair um maior número de pessoas em torno de si. E os amigos falaram aí, né, e é bom a gente reforçar uma questão, porque as pessoas se perguntam, poxa, mas se essas pessoas, a princípio, não estão ganhando nada, o que elas ganhariam com isso em enganarem? A gente tem que fazer essa reflexão e passar, inclusive, para o nosso público o seguinte. Já na época de Kardec, isso já existia, né? Pessoas se fazendo passar por médiuns, principalmente na mediunidade sonambúlica, isso já existia, eles cobravam ingresso. Então, ficava bem caracterizado que havia ali um interesse. Hoje em dia, digamos que esses prestidigitadores, esses enganadores, se utilizam de artifícios um pouquinho mais inteligentes, no sentido de que eles não vão cobrar diretamente da pessoa, eles fazem de maneira indireta. Nós temos o YouTube com a grande monetização, e na medida que eles expõem essa mediunidade ao público, atrai necessariamente muitas visualizações, então eles são pagos indiretamente com isso. Isso tem acontecido aí, nesse caso que eu falei, do falso Kardec, né, e alguns outros que exploram temas sensacionalistas. Tem a questão também dos livros, né, que eles, depois que adquirem certa respeitabilidade, digamos assim, popularidade, eles começam a trabalhar com os livros e, obviamente, né, ganham com isso. Tem uma questão também que o Guilherme vai poder falar muito claramente sobre isso, porque ele tem um exemplo que ele acompanhou de perto, e parece que também a questão do falso Kardec já está mais ou menos se delineando para isso, que é o ingresso na política. Então, eles se tornam pessoas queridas ali na comunidade, fazem uma boa fama e aí depois se lançam na política. Então, para a gente ver, né, quais são os interesses, porque às vezes a pessoa acha, não está cobrando ali na hora, mas está sim ganhando, ou então pensando lá na frente o que ele vai poder ganhar. Perfeito. Ou seja, não é o ganho financeiro imediato, nós temos diferentes benefícios, vamos chamar assim, que a pessoa pode estar atrás. E nessa linha, né, de investigação, o Guilherme já pontuou diferentes aspectos aqui do que um bom médium, o comportamento dele e daqueles, vamos chamar assim, temerários, né, aqueles que são mais, que podem até levantar suspeitas da origem das informações. Até a Fátima, viu, Guilherme? Fátima faz um comentário aqui com relação ao que você estava falando, aqui, ó, do CPF, né? Aqui, ó, Fátima, sai até o CPF nas comunicações, que é o que você citou recentemente. Então, eu vou pedir, Guilherme, o Guilherme tem um caso que eu vou pedir aqui para ele compartilhar, porque também não tem problema nenhum a gente citar esse tipo de caso, que a pessoa, ela capturou informações da internet, só que era de uma outra pessoa, um homônimo, que não era daquele ser que deveria ser o comunicante.
Eu vou falar esse caso e vou querer ajudar aí os nossos irmãos com o que eles falaram. Eu quero contribuir também com o que eles disseram, que eles falaram muito bem. Esse caso ocorreu com uma senhora de Curitiba, no Paraná. Foi o primeiro caso desse episódio da matéria do Fantástico que ela me procurou. Disse, olha, ela foi a organizadora do evento dele lá. Ele foi lá, vendeu 200 livros, a R$40 cada um. E lá ela recebeu a carta do filho. E a carta veio com o endereço, e veio com o nome dela, o endereço e um telefone da casa dela. Aí foi aquela festa, aquela comoção. Quando chegou em casa, os filhos chamaram ela. Disse, ó, minha mãe, essa carta não é do seu filho. Disse, por quê? Porque esse endereço não é nosso. Nós não moramos nesse endereço e esse telefone também não é nosso. Aí foram na telelista da internet e descobriram uma outra pessoa com o mesmo nome dela, Mônica Quintanilha, vou dizer o nome dela, e estava lá um homônimo, ou seja, uma outra pessoa que tinha o nome igual dela. Quer dizer, o camarada, na hora e ele não soube explicar de onde veio. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu pegar o nome errado? Era o mesmo nome dela, só que o endereço errado. Era outra pessoa que tinha o mesmo nome. E aí ele caiu aí, né? Aí foi a primeira campanha de alerta. Aí depois disso nós encontramos vários casos semelhantes a esse também. Não só foi um, não, Marco. Teve vários. Vários. Agora, em relação ao que o Fernando falou, eu só quero concluir. Tem uma médium, que também a gente não vai falar nome aqui, que ela deu uma entrevista, não está no canal do Instagram, ela dizendo, olha, teve uma senhora, uma mãe que veio aqui chorando porque ela recebeu uma carta e disseram que teve uma pessoa aí, acho que ela estava se referindo a mim, dizendo que esse médium coletava informações das redes sociais. E ela me perguntou o que é que eu fazia, o que é que eu achava. Eu disse a ela, minha filha, se a carta lhe consolou, acredite na carta, fique com a carta. Quer dizer, isso, eu fiquei um pouco assustado, porque é complicado. Como é que uma pessoa, uma médium que se passa por médium séria, se torna conivente com fraudadores? E aí eu pergunto, e o consolo? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é que a gente faz com a verdade do Cristo? A gente abafa? Quer dizer, e as orientações de Allan Kardec, que ele manda na pergunta que gostaria que você passasse, se você pudesse, acho que é a pergunta 313, que ele orienta a desmascarar, quando o médico for pego com a boca na botija, desmascarar o médico charlatão. Tem várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em São Luís. É melhor que um caia do que vários venham a cair e serem suas vítimas. Quer dizer, outras palavras, a médium, ela no mínimo... Tá aí, pode ler aí, que eu não estou conseguindo enxergar daqui, que está muito pequeno, que eu estou no celular, mas pode ler. Tá. Bom, a frase que o Guilherme está se referindo está no livro dos médiuns, item 317, está o seguinte: todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, isso aqui é Kardec dizendo, tá? Que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou inflamá-los. É isso, Guilherme? Na verdade, nessa frase não foi Kardec. Kardec trouxe ela, adotou e colocou no livro. Não foi ele que escreveu, não. Mas quem foi? Pode passar a segunda. A segunda está no Evangelho, até no Evangelho tem. Peraí, deixa eu ver a frase que você está... É a vermelha, essa aí. Pronto, pode essa ler. Aqui? É. Tá. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Aí é o espírito de São Luís. Pois é, até no Evangelho segundo o Espiritismo, minha gente. Então, assim, eu fiquei muito preocupado quando eu vi a médium falar uma coisa dessa, ela ser conivente com quem engana uma mãe que está lá, que perdeu seu filho. A mãe, uma médium que se diz autêntica, ser conivente com quem faz isso com as pessoas, quer dizer, é algo, eu confesso que eu fiquei preocupado. E é uma médium que ainda não foi pesquisada, né? É muito complicado isso aí. É por isso que as pessoas têm que observar bem. Você vê, algumas pessoas, na época em que os ex-trabalhadores denunciaram aquele rapaz que foi denunciado no Fantástico, e que eu denunciei, eu fui muito mal compreendido e mal interpretado por alguns espíritas,
poucos, uma pequena parte da ala mais religiosa, que chegaram a dizer, mas, meu irmão, não vamos fazer isso, temos que perdoar. Então, veja bem, então essas pessoas que pensam dessa forma, elas confundem tolerância evangélica com conivência criminosa. Porque quando o falso advogado é pego se passando por advogado, o que é que a OAB faz? Denuncia, ele vai preso. O falso advogado vai preso. Quando alguém se passa por médico, o CRM denuncia, o que é que ele vai? Ele vai preso por se passar por médico. Agora, quando o padre era pego em pedofilia, o que é que a Igreja Católica fazia? Ela punia? Não. Transferia ele para outra igreja. Então, você vê que nós somos oriundos das igrejas e viemos de lá. Então, esses irmãos nossos, que não é por maldade, é excesso de zelo, medo de algum ponto, isso pode desestruturar a doutrina e não querer denunciar. Então é limitação, não é maldade, é excesso de zelo. Mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode ser conivente com isso, entendeu? Então, é isso que eu queria colocar, para ficar bem claro para as pessoas, que Kardec não foi tolerante com quem fraudava. Kardec foi duro, escreveu 2 capítulos. Então, essa médium, ela está sendo conivente com quem engana. Eu estou preocupado com isso, porque é uma médium que já tem aí muitos seguidores em redes sociais. Então, vamos ficar alertas, né? Vamos esperar uma pesquisa dela. Excelente. Bom, o Guilherme está fazendo aqui um alerta que não é só para esta pessoa que ele está falando, é para qualquer tipo de... qualquer situação. Estou falando do modo geral, até porque eu não sei ninguém sabe nem de que eu estou falando. Uhum. Ô, Fernando, nessa linha também que a gente está conversando, a Kátia faz um comentário aqui, mais ou menos aquilo que vocês já tinham conversado também. A falta de autoestima e de conhecimento levam as pessoas que sofrem à ilusão e a possível fraudes, ou seja, ela está fragilizada, ela está dentro passando por um momento que está à mercê dessa situação. E aí vem a questão, mesmo se ela não for alguém que estude seriamente ou aprofundado, ou mesmo até que estude, mas emocionalmente ela esteja fragilizada, o direcionamento, né, espírita para estes casos não é necessariamente buscar, de maneira quase que desesperada, uma mensagem de alguém, né? O que o espiritismo, como consolador, faz em termos de auxílio? Você já falou que é informação. Como que essa informação contribui para consolar? Bem, primeiro a gente tem que relembrar aquelas frases de Kardec, quando no item do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não dá de graça o que de graça recebestes, né? Quando ele fala da mediunidade, ele vai dizer que a mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente. Porque a gente sabe que ao longo da história, o comércio com o mundo espiritual, seja em qualquer contexto religioso, como já foi bem observado pelo Guilherme e também pelo Arthur, ele sempre teve presente, a ponto de dizer a famosa proibição de Moisés da evocação dos mortos, né? Do que vem isso? Que era justamente dos abusos que já naquela época se fazia com a prática mediúnica, a tal ponto de algumas religiões entenderem isso como uma condenação ao espiritismo. E, aliás, Allan Kardec ele vai, inclusive, dizer que é justamente o contrário. Quando o espiritismo mostra quais são os perigos desse contato com o plano espiritual, tanto no contexto da questão mediúnica, né, da sua problemática, da sua complexidade, como também dos espíritos, pelo fato de nada serem do que pessoas, seres humanos encarnados, que não são detentores da verdade absoluta, o espiritismo serve como um grande, digamos assim, uma proteção, né, uma espécie de segurança para esse contato espiritual. Agora, as pessoas precisam ter esse cuidado e esse conhecimento, e as pessoas são suscetíveis porque as pessoas querem acreditar. E não é só em questão mediúnica, né? Quer dizer, qualquer tema, extraterrestre, não sei, qualquer assunto, as pessoas querem acreditar. Porque o místico e o maravilhoso, ele está ainda muito presente no nosso íntimo, né? Aí, o que Kardec ele diz? Ele fala assim, que em relação a médiuns, e acho que também isso vale para as pessoas, que antes de você poder fazer uma análise de uma comunicação vinda do plano espiritual, para você poder fazer essa análise da linguagem, do conteúdo, primeiro você precisa fazer uma autoanálise de si mesmo.
E aí entra a psicologia, porque as crenças que nós temos, limitantes ou não, as ideias que nós fazemos, criam expectativas no sentido das verdades que a gente supõe, ou das coisas que a gente supõe que sejam verdades ou não. E a gente tem muito uma coisa chamada viés de confirmação, né? A gente quer que venha alguma coisa que confirme aquilo que eu quero acreditar. Quando alguém vem dizer que não, é atacado, né? Não, mas justamente, não faça isso, tal, porque coitadinho, era bonzinho e tal. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de tal viés de confirmação. Então, o autoconhecimento seria o primeiro ponto, para que a gente desenvolva a nossa razão, o nosso bom senso, e aí o estudo, a análise, a metodologia, para também fazer esse crivo, né? Essa depuração para tirar o joio, separar o joio do trigo. Perfeito. E até o trabalho que, bom, a pandemia contribuiu para a divulgação de vários meios aí de comunicação, de interação com as pessoas e ajudou, por exemplo, a nossa live hoje aqui, que antes ficava restrita numa conversa dentro de uma casa presencialmente, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais ampla. Nesse sentido, eu vou perguntar para o Arthur, dada a experiência que ele já vem tendo, né, com o canal que ele administra e com os temas, né, que ele traz, sempre buscando de maneira respeitosa apontar inconsistências e valorizar aquilo que deve ser valorizado, porque é importante reforçar, né, Arthur? Ninguém aqui está criticando médiums e nem a mediunidade, que é um instrumento muito útil e importante dentro do processo evolutivo do ser. O que nós estamos destacando aqui é o mau uso, ou a fraude mesmo, sim, de se passar por, né? No caso da sua experiência nos temas lá que você discute, Arthur, eu faço uma pergunta um tanto provocativa. Esses falsos espíritas, desculpa, falsos profetas, que não deixam de ser falsos espíritas também, alguns, que de alguma maneira eles se arvoram em detentores de uma verdade que não foi comprovada e muitas vezes contrariam aquilo que os espíritos ensinaram para Kardec, mas se dizem atualizadores, reveladores, e chegam até, eu vou comentar aqui um caso, grupos que se autodenominam espíritas, mas que chegam a adulterar as obras de Kardec para adequar o pensamento, né, deles, em termos de convicção pessoal, para que se tenha uma outra interpretação doutrinária. Eles seriam também considerados nessa linha, né, mistificadores, falsos profetas, e pior, né, deturpando aquilo que nós temos na doutrina hoje, que seria a sua consistência e sua clareza? Sem dúvida, todos esses grupos de fascinados, digamos assim, eles têm sempre a mesma proposta. Sempre a proposta de reescrever o Espiritismo, achar erros onde eles não existem, dizer que o Espiritismo e Kardec estão desatualizados, que nós precisamos adaptar a codificação, as obras de Kardec aos novos tempos, seja em grupos ideológicos, sempre, e também os grupos de místicos, né? Nos grupos místicos, eles adotam sempre uma postura muito heterodoxa frente à doutrina espírita, procurando agregar uma série de ideias que, por vezes, se chocam, na grande maioria das vezes, se chocam com o espiritismo, e sempre alegando que estão trazendo novidades, que estão agregando apêndices ao espiritismo, uma vez que o espiritismo é lá do século XIX, que muita coisa aconteceu, muita coisa se descobriu de lá para cá. Então, nessa postura heterodoxa, eles conseguem a liberdade, né? Eles se dão essa liberdade que, se estivessem, digamos, por exemplo, sob a égide de uma casa espírita séria, sobre uma federação séria, né, eles não teriam certamente isso, porque haveria uma grande oposição. Na medida em que se colocam como heterodoxos, dizendo que não seguem a chamada ortodoxia espírita, então eles podem agregar coisas das religiões afro-brasileiras, da ufologia, como foi mencionada há pouco pelo nosso Fernando, esoterismo, teosofia, enfim, eles atiram para tudo quanto é lado, porque o objetivo deles não é com a verdade.
O objetivo deles é agregar cada vez mais, juntar cada vez mais, chamar cada vez mais a atenção de um maior número de pessoas possível para que eles possam, né, com esse grande número de pessoas os seguindo, possam, então, oferir aí os seus lucros, as suas vantagens, enfim, tudo aquilo que almejam com essa postura realmente que é lamentável. Agora, realmente, o que a gente está tentando fazer é separar o joio do trigo. Fazendo esse trabalho, a gente está valorizando justamente os médiuns sérios e afastando-os, né, dessas pessoas que são minoritárias, né, são grupos minoritários, só que eles fazem muito barulho. Eles atraem um grande número de pessoas porque eles apelam justamente apelam para todos esses artifícios que estão sendo mencionados aqui para adquirirem vantagens para si próprios. Eles não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados com a dor alheia, estão interessados unicamente em levar vantagem de toda essa situação que eles mesmos constroem. Perfeito, obrigado, Arthur, bastante objetivo e sintético. Nessa mesma linha, temos várias questões aqui no chat, quero agradecer a todos já pela colaboração. Não estou citando o nome de todos aqui, estou colocando na tela dentro do possível, né, a mensagem ou a expressão, mas nós temos várias perguntas interessantes. Uma delas eu vou pedir agora para o nosso amigo Guilherme, né, que também tem essa vivência aí na prática, né, com os nossos amigos médiuns, até porque todos nós somos médiuns no sentido lato, né? Nós estamos falando do médium ostensivo, não da mediunidade natural que todos nós participamos. Tem uma pergunta aqui do Carlos Magno, o Guilherme, ele pergunta o seguinte: o médium sempre dará comunicação ou pode acontecer dele não se conectar com o espírito? Essa pergunta é interessante porque existe talvez uma pressão em cima do médium para que ele dê manifestação, para que ele apresente alguma coisa. E não necessariamente naquele momento ele teve a conexão, a sintonia, né, a fluídica para fazer a manifestação. Você percebe isso nos médiuns sérios, que quando não tem a comunicação, eles simplesmente não se comunicam, ou existe a obrigatoriedade quase dessa comunicação? Não existe obrigatoriedade e isso não depende do médium. Posso lhe assegurar. Nas reuniões mediúnicas que a gente tem participado, nas reuniões de psicografia, aquela frase que Chico dizia, que o pessoal não gosta muito de repetir, que o telefone toca de lá para cá, né? Chico, quando falou aquilo, ele estava se referindo ao fenômeno da psicografia, da comunicação entre familiares, entre entes queridos. Naquele momento ali, não depende do médium. Às vezes o espírito, segundo os próprios médios me falaram, às vezes ele não tem conexão com o espírito. Tem espíritos que se comunicam por outros médios, mas por ele não se comunica. Tem um caso de uma mãe que recebeu 5 cartas de um outro médium, mas de um determinado médium ela foi lá mais de 10 vezes e não recebeu nenhuma, mas o outro ela foi 5 vezes e recebeu 5 do outro. Também tem essa questão de sintonia da pessoa com o médium. E para só concluir o que ele falou, o que o Arthur falou em relação aos médios, você vê, o movimento espírita mitificou realmente o médium. Transformaram o médium no semideus. E muitas vezes eles colocam a doutrina em favor do médium, quando devia ser o contrário. O médium tem que ficar a favor da doutrina. Né? Então transformaram. E ali, quando a gente vai ler Kardec, como o Marco Miranda bem falou, Kardec deixou bem claro que o médium é uma pessoa comum, igual a qualquer outra. Não tem... Kardec mal cita médium. Você lembra o nome de um ou de outro na codificação. Mas nas obras de Emmanuel foi quem Chico foi quem deixou claro quem são os médios. E Chico Emmanuel deixa bem claro lá, para quem acredita, né? Quem gosta de Emmanuel. Tem muita gente que não gosta, mas está lá. E ele fala claramente: os médios não são missionários. Os médios são espíritos que fracassaram desastradamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob severos pesos da própria reencarnação o passado obscuro e delituoso. Então, ele fala que o médium não é missionário. Na verdade, médium missionário eu só conheci um. Foi Chico Xavier.
Por que só ele? Porque ele morreu pobre. Ele vendeu muito dinheiro, muitos livros, milhões de livros, e morreu pobre, do jeito que veio à Terra. Então, relegou as coisas materiais a segundo plano. Ele conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho e na doutrina espírita. Então, Chico foi o nosso maior exemplo de médium. Foi o Chico. Então, esse é o grande problema, essa mitificação. Não só a médios, viu, Marco, mas a palestrantes também. E a gente vai nesses eventos, evento tietagem, gente pedindo autógrafo e tal. Então, isso vai desce e o médium vai lá e palestrante também. Então, a gente não tem que endeusar médium, muito menos palestrantes. Guilherme, isso que você toca é tão importante que, infelizmente, a gente vê pessoas que teriam muito a contribuir se mantivessem-se dentro de uma postura mais atenta com relação aos princípios e valores doutrinários e na divulgação do espiritismo, e não quisessem ter ganhos pessoais em cima disso. A gente sabe, várias pessoas que, como vocês falou, o Arthur colocou também, não é o fato da pessoa não cobrar que ela já a isenta como um ato de caridade. Não, ela tem muitos outros benefícios que podem trazer para ela e não é colocado na balança. Mas vários palestrantes, né, que todo mundo aqui sabe também, quando começa a se preocupar mais em vender os seus livros do que em levar a mensagem doutrinária, ou, como já ouvi também, não sei se vocês já ouviram, o palestrante fala o seguinte: não, em centro pequeno eu não vou, porque eu quero uma plateia maior para justamente divulgar. Tem um áudio aí rolando aí de um palestrante famoso falando isso aí. Eu quero divulgar melhor o meu livro. Então veja que existem outros interesses que começam a ferir até a postura que se esperaria de um representante ou de um divulgador espírita. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, ninguém é perfeito, senão nós não estaríamos encarnados aqui, mas nós também temos que, como o próprio Guilherme comentou, se aquilo começa a prejudicar a divulgação e trazer consequências negativas, inclusive, para as expectativas das pessoas com relação à integridade do conteúdo, tem que ser discutido. É a mesma coisa o palestrante, e aí eu vou perguntar para o Fernando. O Fernando tem também uma postura muito séria nesse sentido, porque ele dirige um órgão da USE na região da Zona Norte, que trabalha com preocupações dessa natureza. Não é porque o palestrante ele é famoso, por exemplo, que ele vai ter uma boa contribuição para algum tema em particular. As pessoas também, não é pelo nome que nós devemos ouvir, pelo conteúdo, pela característica que nós poderíamos agregar. Só que tem gente que divulga a palestra, não põe nem o tema, põe lá, palestra com o Arthur, palestra com o Fernandinho, palestra com o Guilherme, mas não coloca o título como se a figura, né, fosse suficiente para trazer pessoas. Fernando, essa postura não corrobora a ideia de idolatria e de endeusamento? De fato, existem vários critérios que a gente poderia adotar por que isso acontece, né? Assim como, por exemplo, a mediunidade, você pode fazer um contraste entre a fenomenologia, ou seja, tem médicos que detêm vários recursos mediúnicos, mas não necessariamente o seu conteúdo será de grande proveito. Assim pode acontecer também com o palestrante, pode ter um carisma, pode ter uma didática, uma imagem, né? Construir uma imagem que seduza, né, muitas pessoas. E a gente poderia aplicar para o palestrante, para qualquer pessoa, aquilo que os espíritos de Kardec aplicam em relação aos bons médiums. Né? O que ele chama de bons médiums? Ele estabelece 4 categorias ou 4 critérios. Primeiro, o médium precisa ser sério. Então, aplicando ao palestrante, o palestrante deveria ser sério. O que é ser sério? Tratar de temas que são úteis para a humanidade. O segundo critério, precisa ser modesto. A importância da modéstia, ou seja, da humildade. Porque o palestrante não deixa de também ser um médium até certo ponto, pelo menos inspirado, principalmente quando a gente trata de questões da espiritualidade. O terceiro critério, o médium deveria ser devotado,
Ou seja, o que é derrotado? É sacrificar os seus interesses pessoais em prol da causa. Se o expositor, aí, colocando o exemplo, ele coloca os seus interesses pessoais à frente da causa, então já é um motivo de suspeita. E o quarto critério é o que Kardec chama de médiuns seguros, ou seja, a despeito da sua faculdade mediúnica, são aqueles médiuns que são menos enganados pelos espíritos. Ou seja, são aqueles que estão menos sujeitos à fascinação, como diria e disse o Arthur muito bem. E você sabe qual é o problema da fascinação? O problema da fascinação é o seguinte, é que o fascinado, ele é o fascinador de muita gente. Então, a fascinação é uma faculdade, é uma obsessão de contágio. Por isso que ela é tão perigosa, é a mais perigosa, né, segundo Kardec, até mais do que a subjugação e a chamada simples, né? Por causa disso, dessa capacidade de contaminar muita gente. Então, quantas figuras na humanidade que tinham poder da comunicação estavam sendo influenciados por espíritos perversos e levaram a humanidade a grandes desastres que a gente contém na história. E o palestrante, tendo o dom da palavra, é uma dessas pessoas que a gente precisa observar com muita atenção se passa por esses critérios. Porque médium perfeito não há, né? Até na pergunta, existe um médium perfeito? Kardec pergunta, os espíritos vão dizer, olha, perfeito não, quem dera seja, né, um bom médium que seja menos enganado, que menos foi enganado. Então, um palestrante também pode se enganar, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Perfeito, Fernando, obrigado. Vejam, são cuidados que a gente fala aqui de maneira mais fria, né? Mas quando a pessoa está vivenciando aquele momento, né, de querer abraçar alguma coisa para fazer, para diminuir um pouco, né, aquela sensação, aquela expectativa com um ente querido, a gente está falando aqui de mensagens de conforto, tá? A gente sabe que nas reuniões mediúnicas, as instrutivas, por exemplo, elas têm uma outra característica, que no Brasil existem poucas reuniões de evocação e poucas reuniões voltadas exclusivamente para a instrução. Não que não se possa também tirar proveito das comunicações ditas de assistência, mas nas reuniões de instrução, o Brasil culturalmente não tem tantos trabalhos dessa natureza, apesar de também contarmos com isso eventualmente. De qualquer forma, eu pergunto para o Arthur, nessa questão, Arthur, da gente buscar essa proposta de esclarecimento, de educação, de avanço, mesmo a reunião não sendo de conforto, não sendo de busca por notícias, é uma reunião no sentido de instrução mesmo, de buscar-se um avanço no estudo sobre algum tema, sobre alguma proposta. Os próprios espíritos têm limites para fazer isso, né? Nós sabemos que não é qualquer coisa que se pergunte que os espíritos vão responder, e muito menos, se responderem, não quer dizer que seja um espírito sério, né? Kardec já disse que se quiser evocar uma rocha, vai aparecer algum espírito lá falando que é a rocha para fazer a comunicação. Como que nos estudos que vocês têm feito, Arthur, na busca de um trabalho consistente de avanço nesse conhecimento, a parte de mediunidade em particular, o que você recomendaria para os grupos que também sabem que grupos de comunicação mediúnica pode ser para instrução, para evocação, e aí o telefone daqui para lá, tá? Pode ser de evocação, o que você recomendaria nesse sentido? É claro que, em primeiro lugar, que antes do indivíduo ou um grupo de indivíduos ingressar no trabalho mediúnico, devam desenvolver um estudo preliminar bastante grande, o mais profundo possível, para que então, depois, venham a se exercitarem na mediunidade. Claro que podem, a partir de um determinado momento, estudarem e exercitarem, mas é bom que antes de iniciar já, né, comecem aí realmente com o estudo, principalmente do Livro dos Médiuns, né, que se faz muito importante, por vezes é negligenciado, e quando nós dizemos negligenciado, é no sentido de que às vezes até se pode ler, mas não se estuda, se passa por cima de muita coisa.
Veja que há capítulos inteiros, diversas menções a esse assunto que nós estamos aqui tratando no livro dos médiuns. É incontável, são incontáveis as passagens que tratam desses assuntos, das mistificações, do charlatanismo. Por várias vezes, Kardec, os próprios espíritos dizem isso, mas geralmente as pessoas parecem ignorar isto, porque também é algo que vem acontecendo com muita frequência, é se achar que hoje tudo é falta de caridade. Tudo é falta de tolerância. Quando você começa a fazer essas pontuações que nós estamos fazendo aqui, muitos viram a cara, acham que nós estamos aí sendo anticaridosos, estamos perseguindo, enfim, não estamos sendo tolerantes, e isso é um grande erro. E isso se deve justamente à predominância desse aspecto dito religioso dentro do nosso movimento espírita, que tudo tem um melindre, tudo tem senões, só que dentro dessa mentalidade, os charlatães estão crescendo, estão aumentando em número, estão arrebanhando um grande número de pessoas. Esses que nós estamos aqui alertando nos últimos tempos, tem aí números enormes de seguidores, né? E os espíritas, nós espíritas de braços cruzados, deturpando o não julgueis do evangelho, né? E completamente de braços cruzados, né? Claro, temos iniciativas como essa, mas que são raríssimas, infelizmente, né? Porque as pessoas não estão querendo fazer nenhum tipo de análise crítica, porque acharam que crítica é algo anticaridoso. Então, isso é muito grave. Enquanto essa mentalidade não mudar, teremos aí um prato cheio para que mistificações, fascinações, enfim, indivíduos charlatães, enganadores, façam a festa no nosso meio, infelizmente. Não se trata de uma espécie de alarmismo, mas estamos baseados nos fatos. Perfeito. Bom, estamos fazendo a nossa parte aqui um pouquinho, mas vamos continuar a fazer, né? Porque nós temos que chamar a atenção para não cair na crendice que faz com que as pessoas quase que ponham um véu, né, e não vejam muitas situações que Kardec já colocava como necessárias. Bom, pessoal, a gente está quase chegando aqui nos finalmente. O Fernandinho ainda vai falar também um pouco das evocações, mas eu vou pedir agora a gentileza pelo seguinte, que vocês, dentro da proposta, né, da mensagem que vocês gostariam de oferecer, de maneira bem sintética, bem objetiva, vocês pudessem fazer com relação a esta questão. Veja, acho que todo mundo já percebeu, né? É uma questão respeitosa, né? É uma questão fraterna, é até um ato de caridade nós falarmos sobre isso, mas que nós não podíamos fugir da responsabilidade de tocar nesse assunto. Então, eu vou pedir para que vocês três façam comentários objetivos nessa linha, para a gente fechar aqui a nossa participação. E o Fernandinho pediu também para comentar sobre as evocações, então eu vou fazer o seguinte. Fernando, vou pedir então que você fale rapidamente sobre as evocações, já faz o fechamento também da sua fala, tá bom? Aí eu passo a palavra depois para o Guilherme e para o Arthur, tá bom? Você só pode repetir o que você quer que a gente fale de síntese? Não, é que você fez um comentário aqui no nosso chat privado que você gostaria de falar sobre as evocações. No encerramento, o que você gostaria? As palavras que sintetizariam a sua recomendação com relação a essa temática. Então tá, então só rapidamente sobre a questão das evocações, né? Por que não colou aqui no Brasil, né? Aí falando do Emmanuel, que o Guilherme disse que muitos gostam, outros não gostam. Eu gosto, mas Emmanuel vai dizer, né, no Consolador, que não se deve fazer evocação em caso algum. E André Luiz também vai dizer que não se deve fazer evocações no livro Conduta Espírita. Eu acho que acabou pegando essas informações, né? Evidentemente que Kardec dizia que quando a comunicação era espontânea, qualquer espírito poderia se intrometer. Ele acreditava que a evocação garantiria que aquele espírito que você queria se comunicasse. Mas, como o Marco Miranda disse, o objetivo de Kardec era reuniões instrutivas, e aqui as reuniões mediúnicas caminharam mais no sentido de reuniões de consolo a espíritos chamados sofredores, né? Então, tem todas essas nuances culturais. Fazendo assim, em primeiro lugar, agradecendo profundamente o convite,
conhecer o Arthur mais diretamente, o Guilherme, fiquei bastante entusiasmado e curioso para saber um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre o canal do Arthur, e esse trabalho do Guilherme aí né, como é que você pode dizer assim, de caçador, como é que você diz, né, não sei nem como é que eu poderia dar um nome aí, né, de hunter, de saudadores aí, não sei, né, eu acho que é um trabalho muito interessante, bastante válido, bastante necessário. E dizer que não criais em todos os espíritos merece uma atenção muito especial, porque por um lado a gente tem um extremo daqueles que querem o espiritismo sem espíritos. Aliás, Allan Kardec já dizia, porque como o negócio é perigoso, como tem muita fraude, como tem muita coisa, então vamos acabar com o contato com os espíritos e vamos fazer só nós aqui. E aí cai no perigo do que o Marco Milano falou, de querer atualizar o espiritismo, fazer o espiritismo à moda do encarnado, seres ainda imperfeitos que somos. E o outro extremo é acreditar em tudo. Então a gente tem aqui o quê? O equilíbrio, o bom senso. Aliás, Kardec vai dizer, a melhor ferramenta de todas para tratar do assunto é o bom senso. E como se constrói um bom senso? O autoconhecimento, como eu havia comentado em outra resposta, e o estudo doutrinário, a fim de que a gente tenha todos os critérios necessários de avaliar tanto médiuns quanto espíritos, com fraternidade, mas também com seriedade. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Fernando. Excelente participação. Guilherme, eu vou pedir agora que você faça as suas recomendações também, e tem um comentário aqui não sei se é o João ou a Rita ou ambos, mas eles disseram que você ficou aí de dar nomes dos médicos que você investigou e que seriam considerados corretos, tá? Então, vou pedir, faça a síntese e o fechamento aí das suas palavras. Bom, primeiramente, eu não entrei nisso para desmascarar ninguém, muito pelo contrário. Minha proposta foi de trazer a imortalidade através da psicografia como um fenômeno autêntico que veio trazer essa certeza do contínuo da vida. Só que durante essa construção, a gente se deparou com alguns indivíduos que estavam passando por médios, e aí a gente fez o que Kardec orientou, denunciou. Então, a gente não está aqui caçando ninguém, muito pelo contrário, a gente está legitimando, tanto que os médios sérios, os médios pesquisados, são todos meus amigos, já vieram na minha casa, se hospedam aqui. Então, para concluir, o NUPS, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal Juiz de Fora, que é o maior grupo de pesquisa acadêmica da América Latina, unindo medicina com espiritualidade, me procurou o Alexandre, a gente levou alguns médios sérios lá e eles submeteram um trabalho, um ambiente monitorado, controlado, e eles se deram bem lá, lograram êxito no trabalho. Foram os médios Newton Souza, do Ceará, o médio Alaô Borges, de Uberaba, e o médio Newton Stuck, de São João do Rio Preto. E o Orlando Noronha não pôde ir, mas a gente já fez um trabalho com o Orlando Noronha também, e ele já bem participou em uma outra universidade, no outro trabalho. Então, são 4 médicos que não têm medo de pesquisa. Entendeu? Porque o charlatão ele vai dizer que o mentor não deixa, que o trabalho dele não é para ser pesquisado, é para ser consolado. Então, a orientação que a gente dá para essa pessoa que está assistindo a live, querendo uma carta de um ente querido, procure saber se o médico já foi pesquisado, procure saber de que é que ele vive, se ele tem interesses escusos. Não se iludam com o trabalho de caridade, que eu já cheguei à conclusão que todo médico charlatão, ele tem um trabalho de caridade. Geralmente não, 100% com o dinheiro dos outros. Não com o dele, com o dinheiro dos outros. E transforma aquele trabalho de caridade numa cortina de fumaça. E as pessoas dizem, mas ele ganha o quê com isso? Como o Arthur falou, ele ganha o quê? Ele ganha viagens, ele ganha terrenos, ele ganha doações de dinheiro, ele ganha fama, ele ganha passagem aérea. Teve um que foi para a Europa, ficou até em hotel lá em Paris, se envolveu até com mulher lá, tudo, e pegaram lá. Enfim, é uma coisa séria. Então, o pessoal se aproveita, as pessoas não sabem disso, né? Então, é importante que vocês procurem saber, não aceitem nada a goela abaixo. Kardec orientou a rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. Então, é isso, meus irmãos. Se quiserem saber mais do trabalho da gente, entra lá no canal no YouTube, Guilherme Velho. O meu canal não é monetizado, eu não fico com nada. Guilherme Velho, pode entrar lá e seguir a gente no Instagram, no Facebook. E é isso. A gente, da qualquer hora, a gente volta. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos voltar outro dia para continuar, que isso aí só foi um café, foi uma entradazinha aí. A gente tem muita coisa para falar aí.
Vamos sim, Guilherme. Guilherme, fala o nome dos seus livros. Tem o que tá hoje vendido, está na Amazon, em todas as livrarias, é o Vida Após a Vida, da editora La Chatre, lá do nosso amigo Pedro Camilo. Já está na segunda edição, já está em 14 países aí. E esse livro a gente não fala de fraude, a gente fala do fenômeno autêntico. Nós pesquisamos mais de 250 casos de psicografia entre entes queridos, escolhemos 7 e colocamos lá no livro. Foram 5 casos do médium Orlando Noronha, um caso do médium Alain Borges e um caso do médium Newton Souza. Inclusive, no meu canal no YouTube tem entrevista que nós fizemos recentemente no programa do Amaury Júnior, com o médium Orlando Noronha. Muito boa entrevista. E é muito legal, Marco, levar o espiritismo para quem não é espírita. É a coisa que eu mais gosto. Me sinto muito empolgado quando tem essa oportunidade. Legal, muita Guilherme. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos sua participação aqui. E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Arthur, para suas considerações. Arthur, da mesma maneira que eu conversei com o Guilherme, é que o Fernando ele pode falar de outros textos, mas eu vou pedir para que você, no seu fechamento, fale os livros que você também já tem aí. Sim, são 3, né, de nossa autoria, e um em coautoria com nossos amigos Eric Pacheco e Lucas Berlanza, inclusive 2 deles com prefácio do Marco Milani, né? Então, nosso primeiro livro foi o Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, o segundo, Espiritismo versus Ramatizismo, a continuação do primeiro. Depois, o Atlântida, o Mitos em uma perspectiva espírita e científica, com o prefácio do Marco Milani, e esse outro livro em coautoria com o Eric Pacheco e com o Lucas Berlanza, que também foi realmente bastante interessante, uma experiência bastante interessante. Bem, então vamos agradecer aí pela oportunidade e nós vamos fechar com Allan Kardec, essa nossa participação. Ninguém melhor que ele para realmente nos situar em relação a qual deva ser a nossa postura perante tudo isso daí, tanto perante os espíritos como também perante esses indivíduos que se utilizam erradamente, da mediunidade para alcançar esses fins nada recomendáveis. Então, nós separamos aqui 2 trechos bem rapidamente. Primeiro é o seguinte, que consta da Revista Espírita, de 1863, na verdade, uma comunicação de Santo Agostinho, onde ele nos diz o seguinte... aliás, vamos ler mais 2, são bem curtinhas. Observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre os que vos deixam na dúvida. Tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Uma outra bem curtinha do Livro dos Médiuns, no item 98. Nunca será demasiado repetir. Não aceiteis nada cegamente. Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. E, para concluirmos, temos também mais uma aqui de Allan Kardec, que é a seguinte. Mas há também os meios sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria de ciência e sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Então, vemos que não é uma tarefa fácil, né? Não estamos dizendo aqui que seja fácil, muito pelo contrário, Kardec diz que é difícil, mas justamente por ser difícil, né, e muito poucas pessoas atentarem, é que nós descobrimos e verificamos que tantos aí vêm sendo enganados por esses verdadeiros impostores. Como dissemos, são minoria, mas são muito barulhentos e podem provocar grandes problemas para o nosso movimento espírita e para os indivíduos de maneira geral. Agradecemos, então, pela oportunidade e reforço aí que estaremos também à disposição para
continuarmos essa nossa bela conversa sobre esse assunto. Obrigado, Arthur. Com certeza faremos em nova oportunidade. Quero agradecer aqui, além da presença de todos da nossa live, não só a USE, também pelo canal, da gente sempre divulgar, né, essas propostas pelo Departamento de Doutrina. Quero agradecer aos nossos participantes que assistiram aqui, a Shirley, né, agradecendo aqui a nossa live. Nós também tivemos aqui o agradecimento da Fátima, prestigiando, né, com perguntas, com participações. Fátima bem ativa aqui, né, no nosso chat. Obrigado, Fátima. Temos a Marlene, também agradecemos a ela, está agradecendo a todos nós aqui pela live. Temos aqui o João e Rita. Eu não sei se é o João, se é a Rita, ou se são ambos que estão falando, mas um abraço para vocês. Temos a Kátia também, falando excelente live, né? Obrigado pela participação. Deixa eu ver quem mais aqui, vários comentários, né? Agradecendo, enfim, que todos possam se sentir também convidados para uma próxima oportunidade. E pelo Departamento de Doutrina, eu já vou fazer um spoiler aqui. Eu vou já convidar para nossa outra live, que ocorrerá em outubro. Em outubro, o tema, já antecipando, será Conhecendo Kardec por suas traduções. Ou seja, nós vamos discutir aqui a problemática do significado, da semântica, né, quando se troca de idioma, o que pode causar em termos de entendimento. Algumas palavras em algumas culturas são mais adequadas, em outras não são adequadas. A gente vai discutir isso, vai ser em outubro, aguardem aí a nossa divulgação. Então, mais uma vez, um abraço para todos. Vou pedir a gentileza que Arthur, Fernando e Guilherme aguardem um momentinho depois do encerramento, vamos ficar aqui nos bastidores para nos despedir, e eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Muita paz para vocês.